É um privilégio te receber neste ambiente de fé, onde a presença de Deus se manifesta com poder. Este é o seu momento. Um tempo de parar tudo, silenciar a alma e entregar nas mãos do Senhor Jesus toda a angústia, toda a ansiedade, toda a opressão que tem tentado te parar. Se você ainda não faz parte desta família de oração, de guerra espiritual e vitória no nome de Jesus, se inscreva agora, ative as notificações e compartilhe esta oração com alguém que precisa ser alcançado pelo poder de Deus. Porque hoje, todo o mal será confrontado, expulso e lançado por terra, em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Deus que ouve o clamor dos teus filhos, neste momento eu me coloco em oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomando autoridade espiritual sobre toda a força das trevas. Levanto a minha voz como servo do Deus Altíssimo e declaro que este é o momento de libertação, o tempo da limpeza espiritual, o dia em que o inimigo é desmascarado e lançado fora pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu ordeno em nome de Jesus que todo espírito devorador enviado para destruir finanças, família, saúde e propósito seja agora descoberto, expulso e lançado no abismo. Todo demônio escondido nas sombras, agindo nas emoções, nas lembranças, nos relacionamentos e nos caminhos espirituais, seja agora revelado pela luz do Espírito Santo. Eu profetizo que não há esconderijo para o mal. Tudo que estava encoberto será revelado, e todo o poder satânico perde força diante da autoridade do nome que está acima de todo nome. Em nome de Jesus eu declaro guerra espiritual. Eu ordeno que toda influência demoníaca que suga energia, alegria e força de vida seja desmascarada agora. Espírito devorador que age em ciclos de perda, atrasos e frustrações, eu te repreendo com autoridade. Está desfeito todo laço de destruição, toda teia de confusão, todo jugo de miséria. Pelo poder do sangue de Jesus, eu declaro libertação total sobre esta casa, esta mente, este corpo e esta família. Eu ordeno que toda obra de feitiçaria, toda maldição lançada, todo encantamento, toda palavra de inveja ou praga espiritual caia por terra agora. Nenhum feitiço tem poder contra o ungido do Senhor. Toda seta lançada contra o povo de Deus volta ao remetente, e o fogo do Espírito consome as intenções malignas. Eu declaro em nome de Jesus que toda fortaleza construída nas regiões espirituais para bloquear bênçãos, interromper orações e aprisionar sonhos, seja agora destruída. Senhor, envia teus anjos guerreiros, que Miguel e suas hostes desçam com espadas de fogo, abrindo caminhos, quebrando cadeias e expulsando toda a legião que opera em segredo. Eu profetizo que o inimigo será confundido, que os demônios perdem território e que o Espírito Santo toma o controle total deste ambiente. Eu ordeno silêncio nas vozes das trevas. Eu declaro paz onde havia perturbação, luz onde havia trevas, vitória onde havia derrota. Toda semente do devorador, toda praga espiritual plantada em sonhos, pensamentos, vínculos ou alianças erradas, seja arrancada agora. Eu invoco o fogo purificador de Deus sobre cada mente e coração. Espírito devorador que se alimenta da esperança, que enfraquece a fé, que rouba o ânimo, eu te amarro e te lanço fora em nome de Jesus. Está quebrado o ciclo de destruição. Está anulada toda sentença espiritual contrária. Eu profetizo restauração. Onde o inimigo destruiu, Deus reconstrói com o dobro. Onde houve perda, o Senhor traz restituição abundante. Eu declaro que os céus se abrem sobre esta vida agora. Toda porta travada se move, todo bloqueio cai por terra, e os anjos do Senhor descem, trazendo resposta, cura e provisão. Espírito devorador, solta o que não te pertence. Sai das finanças, sai da saúde, sai dos relacionamentos, sai das famílias, sai dos ministérios, sai das emoções. Pelo poder do sangue de Jesus, eu cubro cada pessoa com o manto da presença divina. Eu declaro que nenhum demônio conseguirá retornar. Nenhum espírito maligno terá legalidade para tocar novamente. Eu selo esta libertação com a autoridade do nome de Jesus. Todo o território tomado pelo inimigo é agora retomado em nome do Senhor. O ambiente espiritual se limpa, a atmosfera se transforma, e o fogo de Deus consome toda a impureza oculta. Senhor, ergue teu povo como guerreiros de oração. Fortalece as mãos cansadas, renova os joelhos trêmulos. Enche de fé os corações que vacilaram.
Onde havia medo, coloca coragem. Onde havia desânimo, libera vigor. Onde havia escuridão, libera revelação. Espírito Santo, toma o controle agora. Revela, liberta, cura, restaura. Toda força contrária é paralisada. Toda prisão espiritual se abre. Toda sombra é dissipada. Eu profetizo que este é o tempo da virada espiritual. Que o vento de Deus sopra e varre toda a sujeira do inimigo. Que o fogo do altar consome as raízes do mal. Que o sangue do Cordeiro sela esta casa e esta família. Em nome de Jesus, eu declaro que o espírito devorador foi derrotado. Os demônios escondidos foram expulsos e a glória do Senhor está se manifestando. O inimigo não tem mais poder. A vitória é do Senhor. Oro declarando: todo altar maligno levantado contra esta vida seja derrubado. Toda aliança oculta com o mal é cancelada. Toda influência demoníaca disfarçada de bênção é revelada e destruída. O Senhor reina, e sua glória cobre este lar. Eu proclamo que a presença de Deus ocupa cada canto, e nenhuma força do inferno resiste à luz da sua majestade. Eu declaro libertação completa, da mente, do corpo, das finanças, das emoções e do espírito. Nenhum espírito devorador sobreviverá à palavra profética liberada neste momento. Pelo poder do sangue de Jesus, está consumado. A luz venceu as trevas, o bem venceu o mal. E o nome de Jesus é exaltado sobre tudo e sobre todos. Eu declaro que todo laço hereditário de maldição está sendo rompido agora. Nenhuma legalidade do inferno permanecerá. Nenhum pacto feito em trevas continuará tendo força sobre esta vida. Eu falo como autoridade espiritual, revestido pelo poder do sangue de Jesus. Eu ordeno: toda voz ancestral que exige sacrifício, toda força maligna que age através da linhagem familiar, toda herança espiritual maldita, seja agora destruída. O fogo do Espírito Santo desce e queima as raízes das trevas. Espíritos familiares, espíritos que se disfarçam de tradições, que rondam a casa, os filhos e as gerações. Eu vos ordeno, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito devorador que se alimenta de sofrimento familiar, que causa desentendimento entre pais e filhos, que destrói casamentos e desvia destinos. Eu te identifico e te expulso agora. Está desmascarado o teu esconderijo, e toda a brecha que te dava acesso é selada com o sangue do Cordeiro. Eu declaro que esta família está coberta pela presença do Altíssimo, e toda maldição é quebrada. Senhor, entra agora nos lares. Passa com tua luz pelos cantos escondidos, pelos cômodos onde há opressão e peso. Eu ordeno em nome de Jesus que todo espírito de contenda, adultério, infidelidade e divisão caia por terra. Onde havia palavras de maldição lançadas, seja por inveja, ódio ou feitiço, eu declaro canceladas pelo poder do sangue do Cordeiro. Nenhuma palavra negativa prosperará contra os teus filhos. Espírito Santo, move-te com poder neste momento. Reúne o que foi espalhado, cura as feridas emocionais, restaura os corações despedaçados. Onde houve rejeição, lança amor. Onde houve abandono, planta consolo. Onde houve traição, derrama perdão. Eu declaro libertação nas emoções e cura nas lembranças. Toda influência demoníaca que usa dores passadas como brecha é agora desfeita. Eu ordeno que os demônios escondidos nas memórias sejam expulsos e que a mente seja purificada pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que nenhuma herança espiritual negativa continuará fluindo nesta casa. Todo pacto feito consciente ou inconscientemente, toda ligação com o oculto, toda consagração errada, seja de objetos, fotos, alianças ou palavras, é agora quebrada em nome de Jesus. Eu declaro: o Senhor é o único Deus sobre esta família. Todo altar estranho é destruído, toda consagração pagã é anulada, e todo demônio que reivindicava esse território é lançado fora. Eu invoco o fogo de Deus sobre os céus desta casa, que os anjos guerreiros tomem posição, que os ventos do Espírito soprem, limpando o ambiente espiritual, queimando tudo o que o inimigo tentou esconder. Eu declaro que toda a energia espiritual negativa é dissipada agora. Todo demônio que habitava no silêncio, toda força que se movia nas madrugadas, todo espírito que perturbava o sono,
seja amarrado e lançado nas regiões secas. Senhor, cobre cada família com teu manto de glória. Protege as crianças, os jovens e os casamentos. Levanta muros espirituais ao redor desta casa. Declaro que o inimigo não entra mais, que o devorador não toca mais, que o destruidor não atravessa mais a porta. Eu profetizo que a paz voltará a reinar, que a presença de Deus será constante, que o lar será templo de adoração. Toda maldição financeira herdada, toda escassez que se repete de geração em geração, todo ciclo de fracasso, seja quebrado agora. Espírito devorador que age nos recursos e oportunidades, eu te repreendo com poder e autoridade. Eu declaro prosperidade liberada. A bênção de Deus começa a fluir sem interrupção. Onde havia bloqueio, o fluxo se abre. Onde havia desânimo, nasce estratégia. Onde havia desordem, vem direção. Eu ordeno em nome de Jesus, todo espírito controlador, manipulador, que tenta dominar mentes e corações dentro da família, seja desfeito agora. Eu declaro que o Espírito Santo governa cada lar, cada decisão, cada plano. Eu profetizo libertação sobre pais, filhos e descendentes. Toda herança espiritual maligna é substituída por bênção. A maldição dá lugar à promessa. A dor dá lugar à alegria. Senhor, restaura o altar da fé dentro das casas. Reacende o fogo da oração. Levanta guerreiros espirituais dentro da família. Que a tua palavra volte a ser o centro e que a comunhão volte a ser a força do lar. Eu profetizo cura emocional, libertação espiritual e estabilidade financeira. Que os demônios escondidos nas brechas sejam destruídos e não encontrem mais morada. Espírito devorador, escuta. O teu domínio acabou. A tua atuação foi interrompida. A tua permanência foi anulada pelo sangue do Cordeiro. Eu ordeno, com voz de autoridade celestial, que toda estrutura demoníaca se desfaça, que toda casa espiritual construída pelo inimigo desabe e que toda legalidade seja removida. Eu declaro a vitória de Cristo sobre cada vida representada neste momento. Senhor, sela esta libertação. Cobre com o teu sangue o que foi restaurado. Declaro que o inimigo não tem mais acesso, que os portais espirituais da família estão guardados pelos anjos do Senhor. Que toda voz de acusação se cale e toda tentativa de retorno do mal seja frustrada. A partir de hoje começa um novo ciclo, o ciclo da bênção, da paz e da abundância. Senhor, eu reconheço que o verdadeiro campo de batalha não é visível aos olhos humanos, mas está nas emoções, nos pensamentos e nas lembranças que o inimigo tenta dominar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro guerra contra toda prisão emocional, contra todo espírito maligno que se esconde nas feridas da alma, contra toda voz das trevas que sussurra condenação, medo e dor. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, espírito devorador que se alimenta das emoções feridas, que lança desânimo e culpa, que distorce a identidade e apaga o valor dos filhos de Deus, está repreendido. Eu declaro que o fogo do Espírito Santo invade as profundezas da alma, trazendo luz onde havia trevas, cura onde havia dor e descanso onde havia tormento. Eu profetizo libertação total das emoções. Toda lembrança contaminada, toda memória usada pelo inimigo como porta de acesso, seja purificada agora pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro cura sobre traumas, rejeições e abandonos. Toda marca espiritual deixada por palavras duras, por perdas, traições e frustrações, seja apagada pela unção que quebra o jugo. Espírito devorador, solta a mente, solta o coração, solta as emoções. Está cancelada toda a opressão emocional em nome de Jesus. Senhor, toca agora nas feridas mais antigas, aquelas que o tempo não curou, aquelas que o coração tentou esconder. Derrama teu bálsamo de Gileade. Onde há vergonha, planta honra. Onde há culpa, libera perdão. Onde há dor, traz consolo. Onde há medo, lança fora o pavor com teu perfeito amor. Eu ordeno que toda força demoníaca que usa lembranças passadas para prender o presente seja destruída agora. Eu declaro cura nos pensamentos. Toda confusão mental, toda angústia constante, toda mente dividida seja liberta. Espírito Santo, renova o entendimento. Alinha a mente com a verdade da tua palavra. Eu profetizo clareza espiritual.
Nenhuma voz do inimigo permanecerá. Toda acusação cai por terra. Toda dúvida se cala diante da certeza da fé. Espírito devorador que se esconde atrás de sentimentos, que manipula emoções para roubar a paz, eu te ordeno, solta agora. Está quebrada a tua influência. Está destruído teu poder. A alma que estava cansada, abatida e oprimida, agora se levanta em autoridade. O fardo foi removido, o peso foi arrancado, e o Espírito de Deus sopra fôlego novo. Senhor, liberta os corações aprisionados pela tristeza. Rompe com o espírito de depressão, com a opressão da angústia e com o medo do amanhã. Eu ordeno que toda sombra emocional desapareça à luz da tua presença. Eu declaro libertação interior, libertação das culpas, dos ressentimentos, das feridas que o inimigo mantinha abertas para se alimentar da dor. Eu profetizo que toda amargura acumulada, toda raiva guardada, toda ferida emocional é agora lavada pelo sangue de Jesus. Eu declaro que a alma é restaurada, o coração é renovado e a mente é curada. Nenhum espírito maligno permanecerá escondido nas emoções. Toda dor antiga é removida. O Espírito Santo assume o controle do interior e reconstrói o que foi quebrado. Senhor, sopra teu vento dentro da alma. Faz nova a estrutura emocional. Renova sentimentos. Restaura a esperança. Reacende o amor. Onde havia dureza, derrama mansidão. Onde havia desespero, libera confiança. Onde havia vazio, enche com tua presença. Eu ordeno que toda força de tristeza profunda, de medo constante, de ansiedade descontrolada, seja paralisada agora. Está quebrada a influência das trevas sobre a alma. Eu declaro que toda mente aprisionada em lembranças ruins é agora libertada. Todo pesadelo, todo pensamento recorrente, toda voz maligna que repete dor e engano, cala-se em nome de Jesus. Espírito devorador que age na mente, tentando destruir a paz interior, está repreendido. O sangue do Cordeiro cobre a consciência, limpa a memória e restaura a visão espiritual. Senhor, restaura a identidade dos teus filhos. Onde o inimigo tentou apagar o valor, tu levantas dignidade. Onde ele tentou lançar culpa, tu trazes graça. Onde ele tentou colocar rejeição, tu dizes, tu és meu. Eu profetizo libertação da culpa, do medo e da inferioridade. Toda prisão interior é aberta, toda algema emocional é quebrada e o coração volta a respirar paz. Espírito Santo, ocupa o espaço que ficou vazio. Enche de amor onde havia ódio, de alegria onde havia dor, de esperança onde havia desânimo. Que a mente seja alinhada com o céu, que o coração sinta a leveza da tua presença, que a alma reconheça que já foi liberta. Nenhum espírito devorador volta a tocar neste território. Nenhum demônio escondido encontrará abrigo novamente. Eu declaro cura completa sobre as emoções. Eu profetizo novos dias, nova paz, novo equilíbrio. Eu ordeno em nome de Jesus que os sentimentos sejam restaurados, que o coração volte a sentir alegria, que a alma se erga novamente, que cada lágrima derramada se torne testemunho de vitória. Senhor, sela esta libertação com teu Espírito. Cobre com teu sangue o que foi restaurado. Eu declaro que o inimigo não toca mais na alma liberta, que a mente e o coração estão guardados em Cristo, que a paz que excede todo entendimento governa o interior. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que toda prisão invisível está sendo aberta agora. Nenhum grilhão das trevas permanecerá intacto. Nenhum cativeiro espiritual resistirá ao poder do sangue do Cordeiro. Toda opressão noturna, todo ataque do inimigo durante o sono, toda presença sombria que tenta perturbar, está sendo expulsa neste momento. Eu ordeno em nome de Jesus. Todo espírito devorador que atua na calada da noite, todo demônio que se esconde nas sombras, toda força espiritual que lança medo, paralisia e tormento, está repreendido, está queimado pelo fogo do Espírito Santo. Eu declaro que o ambiente espiritual se transforma agora, que a luz divina invade o escuro e que toda energia maligna é consumida. Senhor, eu invoco o poder da tua presença sobre cada quarto, sobre cada casa, sobre cada leito onde teus filhos descansam. Eu ordeno que toda opressão noturna se cale, toda voz demoníaca que fala nos sonhos,
toda imagem de pesadelo enviada pelas trevas, toda presença espiritual que causa insônia e pavor, seja destruída pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro noites em paz, sono restaurador e descanso protegido pelos anjos do Senhor. Espírito devorador, ouve agora. Tua influência acabou. Tu não dominarás os pensamentos durante a noite. Tu não tocarás o sono dos filhos de Deus. Todo espírito que se alimenta do medo, que suga energia espiritual enquanto há descanso, que lança enfermidades por meio de ataques noturnos, está sendo derrotado neste instante. Eu declaro liberdade total sobre o corpo e a alma. Senhor, quebra agora todas as correntes invisíveis. Correntes que ligam pessoas a lugares espiritualmente contaminados. Correntes que mantêm almas presas em laços de medo, culpa e perturbação. Eu ordeno que toda prisão seja aberta. Todo portal maligno criado por feitiçaria, sonhos contaminados ou palavras amaldiçoadas seja fechado e selado com o sangue de Jesus. Eu profetizo libertação no mundo espiritual. Onde havia opressão, haverá leveza. Onde havia trevas, haverá luz. Onde o inimigo tentava controlar, o Espírito Santo agora governa. Toda força oculta que drenava a energia espiritual está sendo removida. Toda ligação com espíritos noturnos, espíritos familiares ou entidades de perturbação é quebrada agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, envia teus anjos de guerra para patrulhar o céu sobre esta casa. Que Miguel e suas legiões cerquem o território. Nenhum demônio atravessará o limite marcado pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro segurança espiritual, proteção constante e vigilância divina. Todo espírito que rondava na escuridão, todo demônio que se movia no silêncio da madrugada, está expulso e acorrentado. Eu ordeno em nome de Jesus. Todo espírito de paralisia noturna, toda sombra que se manifesta para oprimir, toda energia que tenta entrar durante o sono, seja apagada agora. Eu declaro que o Espírito Santo cobre os filhos de Deus com o manto da glória. Nenhum mal toca, nenhum pesadelo volta, nenhuma opressão resiste. A presença de Deus domina o ambiente e o inimigo foge. Espírito devorador, a tua estratégia falhou. Tu foste desmascarado. Está quebrado teu poder sobre os sonhos, sobre as madrugadas, sobre o corpo físico. Eu ordeno cura do sono, libertação da mente e restauração espiritual completa. Toda fadiga espiritual acumulada, toda sensação de peso, cansaço sem causa, é removida agora. O Espírito de Deus renova as forças e restaura o vigor. Senhor, revela o que estava escondido. Mostra as armadilhas espirituais que o inimigo armou. Desfaz planos ocultos, confunde as estratégias das trevas e transforma a maldição em bênção. Eu profetizo que toda energia demoníaca enviada para roubar paz e descanso é agora revertida. O mesmo ambiente que antes era de medo se torna ambiente de adoração e poder. Eu declaro libertação sobre os sonhos. Nenhum pesadelo, nenhum ataque espiritual, nenhuma visão de engano terá mais poder. O Espírito Santo purifica o subconsciente. O Senhor fala nos sonhos com verdade, com direção, com consolo. O inimigo não usará mais o sono como campo de guerra. A noite será território de revelação e descanso santo. Espírito devorador, escuta e obedece. Eu te expulso em nome de Jesus. Toda forma de vampirismo espiritual, todo roubo de energia, toda drenagem de fé e ânimo é cancelada agora. Eu declaro força renovada sobre o corpo, clareza sobre a mente e vigor sobre o espírito. O povo de Deus se levanta cheio de luz e poder. Senhor, cobre com o teu sangue cada quarto, cada cama, cada travesseiro. Que os anjos façam guarda nos quatro cantos. Que o teu espírito envolva com paz cada pessoa que ora neste momento. Eu declaro que o descanso será santo, que a mente será livre, que o corpo será fortalecido. Nenhuma seta noturna prosperará, nenhuma presença maligna permanecerá. Eu profetizo, o território espiritual foi purificado, o inimigo foi derrotado, as trevas perderam o domínio. O Senhor reina neste lugar. Eu declaro que o ambiente agora é tomado pela glória de Deus. Todo som espiritual maligno é silenciado, toda movimentação demoníaca cessa, e o Espírito Santo habita com poder. Oro declarando que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda a mente e o coração. Nenhum demônio oculto voltará,
Nenhuma força noturna terá poder. A presença divina é constante. O fogo celestial é escudo. E o sangue de Jesus é cobertura permanente. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, toda dor crônica, toda inflamação, toda doença sem diagnóstico, todo mal que veio por inveja, feitiçaria ou pacto espiritual, está sendo arrancado das raízes agora. Eu declaro que o corpo começa a reagir à presença de Deus. Células são restauradas, ossos são fortalecidos, órgãos são purificados. Toda a contaminação espiritual que entrou na carne é expulsa com poder. Espírito devorador que destrói o corpo, que causa cansaço sem causa, que paralisa, que trava movimentos, que suga energia ou que lança medo da morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Está quebrada a tua influência. Está cancelada a tua legalidade. O sangue de Jesus é contra ti. Eu declaro que o corpo volta ao equilíbrio, que a saúde retorna e que a força é renovada. Senhor, toca agora com tua mão de fogo. Passa sobre o corpo de quem ora. Remove as doenças que a medicina não explica. Desfaz as dores que o diagnóstico não entende. Que o poder da cura divina percorra veias, ossos, músculos e pele. Eu declaro libertação total do físico e da alma. Nenhuma doença permanece onde o teu nome é exaltado. Eu ordeno que todo demônio escondido na estrutura do corpo, todo espírito que age por trás de dores constantes, toda entidade que se alimenta de sofrimento, saia agora. Sai da cabeça, sai da coluna, sai dos nervos, sai do sangue, sai dos pulmões, sai do coração, sai do ventre, sai dos ossos. Está quebrado o jugo da enfermidade. Está anulada a sentença de destruição. Senhor, eu profetizo que a tua presença agora invade hospitais, casas, quartos e leitos. Onde houver alguém orando, ali entra a tua glória. Onde houver um corpo enfraquecido, ali chega o teu poder. Onde houver respiração fraca, o teu sopro entra e renova o fôlego. Toda febre espiritual se dissipa, toda inflamação desaparece, toda dor se apaga à medida que o teu espírito se manifesta. Espírito devorador que atua por trás da enfermidade, espírito de câncer, de paralisia, de cegueira espiritual e física, de doenças que drenam a vida, eu te ordeno, solta agora, solta os órgãos, solta o sangue, solta os ossos, solta a mente. Tu não tens poder. Está quebrada a tua aliança. O corpo foi consagrado ao Senhor e está coberto pelo sangue de Cristo. Senhor, coloca teu fogo purificador dentro do corpo. Queima toda raiz de doença, seca toda fonte de infecção, elimina toda presença espiritual impura. Eu profetizo cura de dentro para fora, que o Espírito Santo reorganize as células, restaure o que estava morto e renove o que o inimigo tentou destruir. Eu declaro libertação sobre quem sofre com dores que vão e voltam, sobre quem enfrenta diagnósticos confusos, sobre quem sente peso espiritual no corpo. Toda opressão somática, todo ataque que se manifesta em enfermidade física, é agora desfeito. O sangue de Jesus é vida, é cura, é restauração. Espírito de morte, escuta a voz da autoridade divina. Tu não tens direito sobre este corpo. Eu te amarro e te lanço nas regiões secas. Está quebrado o teu domínio. Está cancelada a tua sentença. Eu profetizo vida longa, saúde plena e vigor espiritual. Nenhum decreto do inferno prevalece contra o decreto do céu. Senhor, toca na mente e remove toda doença emocional que reflete no corpo. Cura a ansiedade, a insônia, as dores da alma que viraram sintomas físicos. Eu declaro libertação sobre cada pensamento e paz sobre cada nervo. O corpo obedece à voz da vida e o espírito encontra descanso. Eu ordeno que toda enfermidade espiritual que se manifesta como enfermidade física seja exposta e destruída. Toda maldição lançada sobre o corpo, toda palavra de destruição, todo ato de feitiçaria se desfaz agora. Nenhum mal se sustenta diante da presença de Deus. A glória do Senhor desce e cura. Senhor, restaura o vigor físico de quem trabalha cansado, de quem luta sem forças, de quem sente que o corpo não responde mais. Enche de energia divina, renova os músculos, limpa o sangue,
Reestrutura o sistema imunológico. Eu declaro que a saúde divina flui como rio, levando embora tudo o que é impuro. Eu profetizo que a partir deste momento o corpo se torna testemunho vivo do poder de Deus. Onde havia dor, haverá força. Onde havia doença, haverá milagre. Onde havia escuridão, haverá luz. Nenhum demônio esconderá sintomas. Toda enfermidade espiritual foi revelada e expulsa. Senhor, sela esta libertação. Cobre com o teu sangue o corpo curado. Ergue muralhas de proteção espiritual ao redor desta vida. Declaro que o inimigo não tocará novamente, que os anjos guardem, que o Espírito Santo preserve e que o nome de Jesus permaneça como selo de vitória. Eu profetizo saúde restaurada, corpo fortalecido, espírito renovado. Nenhum mal resistirá, nenhuma enfermidade voltará. O corpo é templo santo e o Deus da vida habita nele. Eu ordeno agora em nome de Jesus, toda voz maligna que fala na mente, toda influência demoníaca que planta pensamentos de derrota, desespero e culpa, seja silenciada. Está quebrado o domínio do espírito devorador que age na mente. Eu declaro que toda confusão mental, todo esquecimento espiritual, todo bloqueio no raciocínio e no discernimento é removido agora pelo poder do Espírito Santo. Senhor, toca nas estruturas invisíveis do pensamento. Onde há fortalezas erguidas por traumas, medos e mentiras, envia tua luz, que o fogo divino desfaça cada construção do inimigo e que a mente volte a ser livre, limpa e cheia da tua verdade. Eu profetizo libertação total da mente. Nenhum demônio, nenhuma influência oculta, nenhum pensamento repetitivo maligno permanecerá. Espírito devorador que lança distração, cansaço mental, desânimo espiritual e confusão, eu te repreendo com autoridade. Tu que tentas apagar a fé, roubar a concentração na oração e distorcer a visão espiritual, está amarrado. Eu declaro que o poder da mente é restaurado. O foco volta, o entendimento volta, a clareza volta. A mente se alinha à palavra viva de Deus. Senhor, envia a tua unção sobre cada pensamento. Lava a mente com o sangue do Cordeiro. Remove as lembranças sujas. Limpa as imagens contaminadas. Purifica as memórias que o inimigo usava como porta. Eu declaro que a mente se torna santuário da tua presença. Nenhuma semente de loucura, nenhuma seta de confusão, nenhuma armadilha de desânimo permanecerá. Eu ordeno em nome de Jesus, toda perturbação mental, toda ansiedade, toda angústia recorrente, toda opressão que causa pensamentos destrutivos, saia agora. Está quebrada a tua força, espírito maligno que age nas ideias. A mente não será mais um campo de batalha dominado pelo medo. Eu declaro libertação sobre cada pensamento e paz, sobre cada raciocínio. Senhor, quebra as prisões invisíveis da mente. Onde há culpa, coloca perdão. Onde há caos, estabelece ordem. Onde há medo, planta coragem. Onde há vozes de confusão, coloca tua voz de paz. Eu declaro que o Espírito Santo ocupa o trono do pensamento e reina sobre cada decisão, cada ideia, cada intenção. Espírito devorador que lança pensamentos de suicídio, de autodestruição, de fracasso e vergonha. Eu te ordeno, solta agora. Está desfeito o teu poder. Eu declaro vida abundante sobre a mente. Eu profetizo que os pensamentos serão cheios de luz e que o coração encontrará descanso. O Espírito de Deus renova e fortalece. Senhor, remove as máscaras espirituais. Revela as mentiras que o inimigo contou e que foram aceitas como verdade. Desfaz o engano, destrói a ilusão. Revela a tua sabedoria. Eu declaro que o discernimento espiritual é restaurado, que a mente vê com clareza e que o pensamento volta a produzir o que é santo, justo e puro. Eu profetizo libertação dos ciclos mentais, onde o inimigo prendia a mente em repetições, medos e lembranças. Ali entra o Espírito Santo com o vento novo. Eu ordeno que a mente pare de reviver o passado, que se desprenda da dor e que comece a projetar o futuro com fé e confiança. Está cancelado todo pensamento de fracasso, todo eco da derrota, toda voz de desânimo. Senhor, sopra sobre a mente o teu fôlego de sabedoria, que o raciocínio volte a fluir, que a criatividade volte a despertar, que a fé se torne viva e ativa. Eu declaro libertação intelectual e espiritual.
Toda mente bloqueada por inveja, palavras de maldição, opressão ou feitiçaria, é agora liberta. Nenhuma energia contrária prosperará. Espírito devorador, tu não controlarás mais os pensamentos, tu não dominarás mais as ideias, tu não distorcerás mais a percepção. Está quebrado o teu domínio, está destruído o teu esconderijo. Eu declaro que o sangue de Jesus cobre a mente por completo. Cada pensamento é cativo à vontade de Cristo. Cada ideia é purificada pela presença do Espírito. Senhor, sela esta libertação com a tua verdade. Coloca um escudo espiritual sobre a mente. Eu profetizo que nenhum ataque mental prosperará, nenhuma seta de confusão, nenhuma voz de engano, nenhuma opressão invisível voltará. A mente é livre, limpa e iluminada. Eu declaro que o Espírito Santo domina o pensamento, governa as emoções e protege o raciocínio. Toda fortaleza foi derrubada, toda mentira foi revelada e toda prisão foi aberta. Eu profetizo clareza, sabedoria e discernimento. O inimigo perdeu o controle. A mente agora pertence a Cristo. Senhor, faz da mente um altar de comunhão, que os pensamentos sejam orações, que as ideias sejam inspiração divina, e que o coração e a mente trabalhem em unidade para a tua glória. Eu declaro libertação total, que a mente nunca mais seja campo de guerra, mas terreno santo onde habita o Espírito de Deus. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, todo espírito devorador que age nas finanças, que seca as fontes, que fecha portas, que suga o fruto do trabalho, está repreendido, está queimado pelo fogo do Espírito Santo. Eu declaro libertação sobre contas, dívidas e investimentos. Eu profetizo fluxo financeiro liberado e restauração completa da prosperidade. Senhor, passa com o teu fogo purificador sobre os caminhos profissionais. Queima toda a armadilha do inimigo, toda sabotagem espiritual, toda palavra maldita lançada contra o sustento. Eu declaro que o teu povo voltará a colher o que planta. Toda semente sem colheita será ativada agora. Eu ordeno que o solo financeiro volte a produzir. Espírito devorador, escuta a voz da autoridade divina. Tu não tocarás mais no trabalho dos filhos de Deus. Toda obra de feitiçaria, inveja e praga espiritual lançada contra negócios, ministérios ou carreiras é anulada agora pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro portas abertas, contratos liberados, recursos destravados e caminhos iluminados. Senhor, abençoa a mente de quem trabalha, de quem empreende, de quem sonha com prosperidade. Liberta da mentalidade de escassez, quebra o medo de avançar e destrói o jugo da limitação. Eu profetizo sabedoria para administrar, ideias que prosperam, oportunidades que se multiplicam. Onde o inimigo tentava roubar, agora o Senhor multiplica. Eu declaro libertação sobre o ambiente financeiro. Toda influência demoníaca que atua nos bastidores, toda força oculta que gera prejuízos repetidos, toda energia contrária que trava o progresso, seja dissipada agora. O Espírito Santo entra onde havia roubo, e o sangue de Jesus cobre cada área das finanças. Espírito devorador que se alimenta da preocupação, da escassez e da dívida, eu te ordeno, sai agora. Está quebrado o teu ciclo, está cancelada a tua legalidade. O povo de Deus não vive sob o jugo do medo financeiro. Eu profetizo descanso e confiança, pois o Senhor é o provedor. Senhor, visita agora cada fonte de renda. Onde havia perda, traz restituição. Onde havia escassez, libera abundância. Onde havia atraso, libera aceleração. Eu declaro que o tempo da seca acabou. O tempo da fartura chegou. O teu povo verá o milagre financeiro se manifestar diante dos olhos. Eu ordeno que toda prisão espiritual sobre as finanças se abra. Onde o inimigo reteve respostas, bloqueou recursos ou desviou bênçãos, eu declaro libertação total. Anjos ministradores do Senhor, movam-se agora em favor das finanças do teu povo. Liberem respostas, contratos, soluções, ideias e caminhos. Senhor, toda dívida espiritual e emocional que o inimigo usava como brecha é cancelada pelo sangue de Jesus. Nenhuma acusação permanecerá, nenhum laço de culpa impedirá a prosperidade. Eu declaro que o dinheiro será ferramenta de bênção e não de peso, que os recursos chegarão às mãos certas e que a administração será guiada pelo Espírito Santo.
Eu profetizo que todo bloqueio invisível está sendo quebrado. Onde o inimigo guardava tesouros, o Senhor libera. Onde havia portas trancadas, os anjos estão abrindo. Onde havia barreiras, o vento de Deus está soprando. Eu declaro transferência de riqueza, restituição e renovo financeiro. Espírito devorador, escuta esta palavra. Todo contrato que prendia, todo acordo espiritual feito nas trevas contra a prosperidade é desfeito. O sangue de Jesus cobre cada documento, cada assinatura, cada decisão. Nenhum plano maligno prosperará, nenhum roubo espiritual permanecerá oculto. Senhor, abençoa o trabalho das mãos, que cada projeto prospere, que cada esforço gere frutos, que cada semente produza multiplicação sobrenatural. Eu profetizo que a graça de prosperar repousa sobre esta casa. Nenhum demônio poderá secar o rio da provisão. Nenhuma maldição interromperá o fluxo de bênçãos. Eu declaro libertação financeira sobre famílias. Que a pobreza espiritual seja substituída por abundância divina. Que a ansiedade sobre o amanhã seja trocada pela fé na tua provisão. Eu profetizo uma virada financeira. Onde havia escassez, haverá sobra. Onde havia vergonha, haverá testemunho. Onde havia dívida, haverá salvação e honra. Senhor, cobre com o teu sangue cada recurso, cada fonte de renda, cada projeto. Que os anjos façam guarda nos caminhos da provisão. Eu declaro que os inimigos espirituais das finanças foram expulsos. Nenhuma praga, nenhuma inveja, nenhum feitiço, nenhum atraso permanecerá. Senhor, visita os lares. Entra em cada quarto, em cada conversa, em cada relacionamento ferido. Que a tua presença seja mais forte do que qualquer conflito. Onde há frieza entre marido e esposa, traz reconciliação. Onde há silêncio entre pais e filhos, traz diálogo e perdão. Onde há distância entre irmãos, traz amor e restauração. Espírito devorador que tenta destruir famílias, escuta a voz da autoridade divina. Está quebrado o teu domínio. Nenhum pacto de separação prosperará. Nenhuma maldição hereditária continuará. Eu declaro que a geração atual será marcada pela cura e pela unidade. O sangue de Jesus cobre as famílias e sela cada coração com a tua presença. Senhor, levanta lares que te adoram. Derruba altares de idolatria, vícios, desrespeito e violência. Eu declaro que todo demônio escondido em hábitos familiares, em padrões repetitivos de destruição, está sendo expulso agora. O teu espírito toma o lugar central. A casa volta a ser tua morada. Eu profetizo libertação dentro do lar. Onde o inimigo plantou adultério, haverá fidelidade. Onde havia vício, haverá libertação. Onde havia gritos e lágrimas, haverá riso e paz. Eu declaro que a presença de Deus será permanente. Nenhum espírito maligno terá liberdade de entrar novamente. Senhor, abençoa as mães que choram por seus filhos, os pais que oram por seus lares, os filhos que clamam por unidade. Derrama esperança nova. Derruba os muros erguidos pela dor e constrói pontes com o teu amor. Eu declaro restauração sobre casamentos, reconciliação entre gerações e harmonia espiritual sobre cada família. Eu ordeno agora, toda herança espiritual negativa, doenças, miséria, divórcio, destruição emocional, é quebrada em nome de Jesus. Está cancelado o decreto do inferno contra as famílias. O sangue do Cordeiro cobre cada sobrenome, purifica cada linhagem e inaugura uma nova história. Espírito devorador que se disfarça de rotina, que tenta apagar o amor, esfriar a fé e destruir a confiança, está repreendido, está expulso. Eu declaro fogo do Espírito sobre cada coração dentro do lar. Onde o inimigo plantou cansaço, o Espírito Santo traz renovo. Onde ele lançou desânimo, Deus traz vigor. Onde ele colocou frieza, o Senhor acende o amor. Senhor, cobre os filhos com teu manto. Livra-os das más companhias, das influências malignas, dos caminhos de perdição. Eu profetizo que os filhos retornarão aos teus caminhos. Nenhum deles se perderá. Nenhum deles será tragado pelo mundo. O teu Espírito os chamará de volta com poder e graça. Eu oro pelos casamentos. Declaro que o amor será restaurado, que o diálogo será curado, que o respeito será renovado. Nenhum adultério, nenhuma traição, nenhuma interferência espiritual voltará a agir.
O Senhor reata o que o inimigo tentou separar. Onde o diabo dizia, acabou, o Senhor está dizendo, começou de novo. Senhor, coloca anjos guardiões ao redor das casas. Que cada porta, cada janela e cada parede sejam seladas com o sangue de Jesus. Eu profetizo que a atmosfera do lar será santa, que o ambiente espiritual será leve e que o nome de Jesus será exaltado dentro das famílias. Espírito devorador, escuta. Tua influência acabou. Tu não tocarás mais nos casamentos, nas crianças nem nos relacionamentos. Toda tua obra está destruída. A tua rede de engano foi rasgada. O lar pertence ao Senhor. O trono de Deus está no centro da casa. Senhor, restaura as finanças das famílias, a comunicação entre os membros e a fé dentro do lar. Reacende o altar de oração. Reacende a chama da devoção. Reacende o amor pela tua presença. Eu declaro que as casas serão cheias de luz, de cânticos, de esperança e de paz. Eu profetizo que o ciclo de destruição familiar acabou. A partir de hoje, começa o ciclo da unidade, da prosperidade e da bênção. Eu declaro libertação total no lar. Que o Espírito Santo seja o líder da casa e que a glória do Senhor permaneça dia e noite. Senhor, sela esta libertação com teu sangue. Cobre cada família, cada geração, cada futuro descendente. Nenhum mal voltará a tocar. Nenhuma brecha permanecerá aberta. A vitória foi decretada e o nome de Jesus reina sobre os lares libertos. Eu profetizo. Famílias restauradas, casamentos fortalecidos, filhos guardados e gerações abençoadas. O inimigo foi derrotado, o devorador foi expulso, e a glória de Deus habita dentro de cada lar. Senhor, sopra o teu vento sobre cada servo que sente o peso da batalha. Onde há cansaço, traz força. Onde há dúvida, traz convicção. Onde há vergonha, traz autoridade. Eu profetizo que a unção volta a fluir, que o óleo fresco do teu espírito desce e renova o coração do teu povo. Nenhuma guerra espiritual impedirá o avanço de quem tu chamaste. Espírito devorador, escuta esta palavra profética. Tu não roubarás mais a alegria de servir. Tu não tocarás mais nos dons espirituais. Tu não apagarás mais o brilho do ministério. Está quebrado o teu domínio. Está cancelado o teu ataque. Toda resistência espiritual que impedia o fluir do Espírito é destruída agora. O poder de Deus toma lugar, e o chamado é reativado. Senhor, visita os altares. Onde o fogo se apagou, reacende. Onde o ministério parou, destrava. Onde o medo dominou, substitui por coragem. Eu declaro que os ministros do teu reino se levantam com autoridade, cheios de poder e revestidos de glória. Nenhuma calúnia, inveja ou feitiçaria espiritual prevalecerá contra os que tu escolheste. Eu profetizo libertação sobre profetas, intercessores, pastores, evangelistas e líderes. Toda opressão espiritual que se disfarça de desânimo, toda voz do inferno que sussurra desistência, está sendo calada. Eu declaro que os céus se abrem novamente. O favor volta a fluir. O propósito se torna visível. A visão é restaurada. Senhor, quebra toda barreira invisível que impede o avanço ministerial. Derruba muros erguidos pela inveja e por palavras amaldiçoadas. Desfaz laços de sabotagem espiritual. Eu ordeno que toda rede de confusão montada pelo inimigo contra ministros e obreiros caia por terra agora. O Senhor ergue seus servos com honra, e nenhum demônio poderá resistir. Espírito devorador que age nas igrejas tentando dividir, enfraquecer e confundir, está repreendido, está expulso. Eu declaro que o altar é purificado. Toda a atmosfera de cansaço, frieza ou rivalidade é transformada em ambiente de adoração e unidade. O Senhor volta a reinar sobre o ministério. Eu profetizo que o Espírito Santo sopra sobre os dons. Os dons esquecidos são reativados. As visões voltam a ser nítidas. Os sonhos espirituais retornam com força. O discernimento é aguçado. Eu declaro que os que estavam abatidos serão levantados como colunas. Os que estavam ocultos serão usados com poder. Senhor, cobre cada líder com teu manto de proteção. Guarda as famílias ministeriais. Livra-os de ataques, de armadilhas, de cansaço e de isolamento. Eu declaro que os ministros serão cheios de alegria novamente. O peso do ministério será substituído pela leveza da presença do Espírito. Eu ordeno em nome de Jesus.
Toda voz de acusação contra o ministério é silenciada. Todo laço de culpa ou vergonha é quebrado. Toda seta espiritual lançada contra o altar é apagada com o fogo do céu. Eu profetizo que o ministério floresce novamente, que o poder do Espírito se manifesta com sinais, curas e libertações. Espírito devorador, tu que roubavas o tempo de oração, que lançavas distrações, que criavas frieza espiritual, foste derrotado. O altar está reacendido, o ministério está liberto, o povo de Deus volta a se mover em poder e verdade. Eu declaro um novo tempo de autoridade e manifestação de glória. Senhor, unge de novo os lábios dos pregadores, os olhos dos intercessores, as mãos dos profetas e os corações dos servos. Restaura o zelo, renova a paixão, reacende o amor pela tua presença. Eu profetizo que a unção não cessará, que o fogo não se apagará e que o propósito não será interrompido. Eu declaro libertação ministerial total. Toda limitação espiritual foi quebrada. Toda influência demoníaca que travava o avanço foi destruída. Eu profetizo que o chamado volta a ecoar, que o manto é restaurado e que o Espírito Santo marca os teus escolhidos com fogo. Senhor, visita o íntimo de cada coração. Entra nas profundezas onde a mente tenta esconder as feridas. Remove o veneno da condenação. Onde o inimigo dizia não há perdão, o teu espírito grita, já foi perdoado. Eu declaro cura na memória, cura na identidade e libertação do fardo da culpa. Nenhuma acusação espiritual permanecerá de pé diante da cruz. Espírito devorador que planta medo, medo do futuro, medo da morte, medo do fracasso, medo de não ser amado, eu te repreendo. Eu declaro que o amor perfeito de Deus expulsa todo medo. Eu profetizo coragem espiritual, confiança renovada e fé inabalável. Toda raiz de pavor, toda ansiedade constante, toda insegurança que impede o avanço espiritual é arrancada agora. Senhor, substitui o medo por confiança. Derrama fé onde havia dúvida. Sopra a esperança onde havia desespero. Eu declaro que a alma se ergue e volta a respirar coragem. Nenhuma sombra emocional permanecerá. Nenhum trauma dominará a mente. A tua paz governa os pensamentos e dá firmeza ao coração. Eu profetizo libertação das inseguranças. Toda comparação, todo sentimento de inferioridade, toda voz interna que diz, você não é capaz, se cala agora. O inimigo não terá mais direito de acusar, nem de limitar. O teu espírito declara, você é escolhido, você é amado, você é fortalecido. Eu declaro que o medo do fracasso é substituído pela ousadia da fé. Espírito devorador que manipula emoções, que transforma pequenos erros em grandes fardos, que distorce a percepção do amor de Deus, está repreendido, está desmascarado. Eu declaro libertação das emoções contaminadas. O Espírito Santo entra agora com paz, limpa a mente e acalma o coração. Senhor, cobre os teus filhos com o teu sangue, que nenhuma acusação espiritual os alcance, que toda lembrança dolorosa seja lavada e redimida, que o passado não tenha poder sobre o presente. Eu declaro cura da alma ferida, onde o inimigo construiu muros de culpa. O teu amor ergue pontes de reconciliação. Eu profetizo libertação emocional sobre líderes, sobre pais, sobre filhos, sobre todos que vivem carregando o peso de erros e medos que não lhes pertencem mais. Está cancelado o domínio da culpa. Está quebrada a fortaleza da insegurança. O Senhor liberta completamente e o inimigo perde o controle. Senhor, substitui lágrimas de vergonha por risos de liberdade. Onde havia paralisia emocional, planta movimento. Onde havia tristeza sem nome, lança a alegria verdadeira. Eu declaro que o Espírito Santo cura as camadas da alma e devolve o brilho do olhar. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, toda voz que acusa, toda lembrança que atormenta, toda presença espiritual que alimenta medo e culpa, cale-se, está lançado fora. Eu declaro que a mente é limpa, o coração é livre e o espírito é fortalecido. Nenhuma força das trevas poderá habitar onde o sangue de Jesus foi derramado. Senhor, faz nascer coragem onde o medo reinava. Faz florescer perdão onde havia culpa. Faz brilhar segurança onde existia dúvida. Eu profetizo estabilidade emocional. Os ventos das circunstâncias não abalarão mais o coração dos teus filhos.
A fé se tornará âncora firme. Espírito devorador, ouve bem. Tu que destruías autoconfiança, que distorcias autoimagem, foste derrotado. Tu que alimentavas o medo e o desespero, foste vencido pelo amor de Cristo. Está quebrado o teu domínio e desfeito o teu poder. O Espírito Santo reina sobre cada emoção. Eu declaro que os filhos de Deus viverão com ousadia, andarão sem medo, falarão com coragem, agirão com fé. A mente será clara, o coração será leve e o espírito será firme. A culpa não mais habitará neles. O medo não os deterá. A insegurança não os guiará. Senhor, sela esta libertação com tua paz. Cobre com teu sangue o interior restaurado. Eu profetizo que o equilíbrio emocional será permanente, que o amor do Senhor encherá o coração e que nenhuma lembrança do passado trará peso novamente. Eu declaro que toda dor foi curada, toda culpa foi apagada, todo medo foi vencido. O Espírito Santo governa as emoções e estabelece estabilidade e força. O devorador foi expulso e a paz divina reina. Senhor, quebra os vínculos feitos no oculto. Desfaz as alianças com espíritos de morte, miséria, doença e confusão. Eu declaro que nenhuma palavra lançada, nenhum trabalho feito, nenhuma energia negativa enviada contra o teu povo permanecerá de pé. O sangue de Jesus cobre, protege e purifica. Eu profetizo que todo nome colocado em altar maligno, toda fotografia, objeto ou vestimenta usada em rituais, é agora retirada das mãos do inimigo e lavada pelo sangue do Cordeiro. Todo laço espiritual é desfeito, toda amarra é cortada. Nenhuma força oculta conseguirá mais agir. Espírito devorador que usa bruxaria para travar caminhos, fechar portas e destruir famílias, escuta a voz da autoridade divina. Está quebrado o teu domínio. Está cancelado o teu feitiço. O fogo do céu consome os teus planos e o vento de Deus dispersa a tua influência. Eu declaro libertação total. Senhor, envia anjos guerreiros sobre os territórios onde as trevas se moveram. Que Miguel e seus exércitos celestiais desçam com espadas flamejantes, quebrando pactos, destruindo oferendas e queimando todos os pontos de invocação. Eu declaro que o chão onde o inimigo pisava agora pertence ao Senhor. Nenhum feitiço resiste ao poder do teu nome. Eu ordeno que toda obra de magia negra, encantamento, inveja, olho maligno e maldição hereditária seja consumida agora. Está desfeito o poder das trevas. Está quebrado o ciclo de ataque. Está neutralizada toda força contrária. O sangue de Jesus cobre e protege completamente. Senhor, cobre as casas, as famílias e os caminhos com teu manto de fogo. Onde havia sombra, libera luz. Onde havia armadilha, revela. Onde havia laço, corta. Eu declaro que toda armadilha espiritual preparada no oculto é desfeita. Nenhum plano secreto do inimigo prosperará. Espírito devorador que se esconde atrás de trabalhos feitos, oferendas e rituais, eu te ordeno, sai agora. Está quebrada a tua base. Está queimado o teu altar. Eu profetizo que o fogo de Deus percorre as regiões espirituais e destrói os fundamentos das trevas. O território está limpo. Senhor, revela e anula toda palavra lançada contra os teus filhos. Palavras ditas em reuniões ocultas, orações invertidas, intenções malignas. Eu declaro que nenhuma delas encontrará alvo. Elas voltam ao remetente 7 vezes, e o teu povo permanece ileso. Eu profetizo libertação sobre os que foram alvos de inveja, feitiçaria e manipulação espiritual. Toda energia contrária é neutralizada. Todo laço de opressão é quebrado. Nenhum poder das trevas resistirá à luz do Espírito Santo. Senhor, purifica os ambientes onde houve práticas ocultas. Que o teu Espírito varra com vento forte e fogo purificador tudo o que o inimigo plantou. Eu declaro que a atmosfera muda, que a presença divina ocupa o espaço e que a paz volta a reinar. Espírito devorador, ouve, tu que foste alimentado por sacrifícios e pactos, tu que recebeste ordens por feitiços e encantamentos, foste derrotado. O teu tempo acabou. Está quebrado o teu jugo. Está anulado o teu poder. Está desfeito o teu altar. O Senhor reina, e sua glória enche a terra. Senhor, cobre com teu sangue todos os que oram agora. Que nenhuma retaliação toque. Que nenhuma contra-ataque prospere. Que o teu fogo proteja dia e noite.
Eu declaro muros espirituais levantados, portas seladas e caminhos guardados. Eu profetizo libertação completa de toda forma de bruxaria e feitiçaria. Nenhum encantamento, nenhuma invocação, nenhum espírito enviado permanecerá. O Senhor desfaz obras, quebra correntes e consome maldições. O inimigo perde força, o inferno perde controle e o céu governa. Senhor, abençoa os que foram atacados sem saber. Liberta os que carregam sintomas espirituais, dores sem explicação, medos noturnos e fadiga contínua. Eu declaro libertação agora. O peso espiritual cai, a mente se renova, o corpo se fortalece e o espírito se ergue. Eu declaro que nenhuma arma forjada prosperará, nenhuma magia terá poder, nenhuma força oculta vencerá. O Senhor dos Exércitos é quem peleja e a vitória já foi decretada. Eu ordeno com autoridade divina. Espírito devorador, tua obra terminou. Todos os demônios escondidos, todas as forças ocultas, todos os grilhões do inferno foram destruídos. Está consumado o juízo de Deus contra ti. Toda legalidade foi cancelada. Todo cativeiro foi desfeito. E o sangue de Jesus sela definitivamente esta libertação. Senhor, ergue agora um novo tempo sobre o teu povo. Tempo de colheita, tempo de avanço, tempo de plenitude. Onde havia escuridão, resplandece luz. Onde havia perdas, nasce restituição. Onde o inimigo construiu muros, o teu espírito abre portais de oportunidade e bênção. Eu profetizo destino restaurado, propósito realinhado e vida consagrada ao teu plano eterno. Eu declaro libertação sobre o caminho espiritual. Toda interferência demoníaca que tentava desviar passos, confundir direções ou enfraquecer decisões, está quebrada. O Espírito Santo toma o controle do destino. As veredas são retas, as portas certas se abrem, e os pés dos teus filhos caminham firmes sobre o chão da promessa. Senhor, consagra o propósito de cada um que ora agora. Onde havia medo de sonhar, planta coragem. Onde havia desistência, sopra fôlego novo. Onde havia dúvida sobre o chamado, traz confirmação e força. Eu declaro que o destino espiritual será cumprido em plenitude. Nenhum plano do inimigo resistirá ao plano divino. Espírito devorador que tentava roubar tempo, atrasar promessas e destruir projetos, eu te ordeno, solta tudo que não te pertence. Devolve os anos roubados, devolve as forças, devolve as oportunidades, devolve as bênçãos. Está decretada a restituição em nome de Jesus. Eu profetizo que o que foi perdido será devolvido multiplicado. Senhor, derrama óleo fresco sobre a cabeça dos teus filhos. Que este óleo escorra e purifique os pensamentos, santifique as intenções e renove a fé. Eu declaro que toda mente cansada recebe vigor, todo coração ferido é curado, e todo espírito abatido é erguido. O teu povo se levanta como exército preparado, cheio de autoridade e glória. Eu declaro que o manto da tua presença cobre os que foram libertos. Nenhum demônio retornará, nenhum laço será refeito, nenhuma brecha permanecerá aberta. O sangue de Jesus sela cada vida, cada casa, cada geração. Os anjos do Senhor fazem guarda constante, e a glória de Deus habita permanentemente. Senhor, consagra os dons e talentos. Que tudo o que foi enterrado por medo ou vergonha volte a florescer. Eu profetizo ativação espiritual. Os dons se levantam, as visões retornam, a fé se fortalece e o chamado brilha com intensidade. Nada ficará adormecido. Tudo o que foi semeado em fé dará fruto abundante. Espírito devorador, escuta e reconhece. Tu foste derrotado em todas as frentes. Tu não tocarás mais em destinos. Tu não manipularás mais caminhos. Tu não roubarás mais futuro. O decreto do céu é definitivo. O Senhor reina e o seu domínio é eterno. Toda a tua influência acabou, e o poder do sangue de Cristo cobre para sempre os que foram libertos. Senhor, estabelece novos ciclos. Que as portas do passado sejam fechadas e as do futuro sejam abertas. Que os filhos de Deus caminhem em sabedoria, discernimento e poder. Eu declaro que o tempo da restauração chegou. O tempo da abundância chegou. O tempo da colheita chegou. Eu profetizo libertação do tempo. Nenhum atraso espiritual permanecerá. O que era para ser há anos será liberado agora. O que foi retido será destravado.
O que parecia perdido será reencontrado. O Espírito Santo acelera processos e manifesta promessas. Senhor, cobre cada propósito com o teu sangue. Consagra os planos, os projetos e as decisões. Que nada se mova fora da tua vontade. Eu declaro que os teus filhos não andarão em círculos, não tropeçarão em confusão e não cairão em engano. A mente será clara, o coração será firme e o espírito será sensível à tua voz. Eu profetizo vitória sobre todas as áreas da vida. Vitória espiritual, emocional, financeira, física e familiar. Nenhuma área permanecerá em cativeiro. Nenhum poder das trevas sobreviverá. O Senhor governa com justiça e o inimigo é derrotado de forma completa e irreversível. Senhor, ergue altares de consagração. Que cada casa se torne um templo. Que cada coração se torne um altar. Que o fogo nunca se apague e que a adoração seja constante. Eu declaro que a tua presença será o centro, o pilar e o propósito de cada vida. Eu profetizo, esta libertação é permanente. O inimigo não voltará. O devorador não terá mais espaço. A escuridão foi vencida e o futuro está selado pela glória de Deus. Eu declaro que o destino espiritual de cada um está nas mãos do Criador. O propósito está protegido. O caminho está iluminado. Senhor, recebe esta consagração. Recebe este altar de fé. Recebe este povo liberto, restaurado e fortalecido. Eu declaro que os teus filhos viverão em vitória, caminharão em autoridade e serão testemunhas vivas do teu poder. O inimigo perdeu. O reino venceu. Eu profetizo. Portas abertas, promessas cumpridas, vida abundante e propósito restaurado. O sangue de Jesus é o selo. O Espírito Santo é a garantia. E o nome de Cristo é exaltado para sempre. Glória ao Deus que liberta, restaura e reina eternamente. A vitória é do Senhor. Chegamos ao final desta oração poderosa, mas quero que você guarde no coração. O que foi declarado sobre a sua vida, sua casa e sua família, não volta vazio. Toda palavra de proteção, libertação e cura lançada neste momento está agindo agora, pelo poder do Senhor Todo-Poderoso. Lembre-se, você não está sozinho. Deus é sua fortaleza, seu refúgio e sua vitória. Toda treva, toda opressão, toda doença, toda limitação já foi repreendida em nome de Jesus. E você está sendo alcançado pela sua graça e poder. Se você sentiu a presença de Deus nesta oração, não deixe de fortalecer este ministério. Inscreva-se no canal Voz do Espírito, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esta oração com outras pessoas que precisam de libertação, cura e proteção. Esse gesto é mais do que apoio, é semeadura de fé, é levar a palavra de Deus e a libertação para outros corações. Agora continue firme na sua fé. Sinta o poder do Senhor preenchendo cada área da sua vida, sua família, seus relacionamentos, seu ministério, suas finanças, sua saúde. Confie que Ele está com você e que nenhum mal poderá prevalecer. Permaneça em oração, permaneça em vigilância e continue declarando a vitória de Cristo em tudo o que você faz. E nunca se esqueça, cada dia é uma oportunidade de caminhar na presença de Deus, de experimentar libertação, cura e abundância. Que a paz, o poder e a proteção do Senhor te acompanhem sempre e que você continue firme, confiante e fortalecido na fé. Até o próximo momento de oração, permaneça abençoado, protegido e guiado pelo Espírito Santo. Amém.